CNN, Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista, vamos falar sobre endometriose, com a doutora Silvana Chedid e Dr. Eduardo Mota. E agora vamos ao vídeo com a Carol Marcelino. A endometriose é uma doença crônica que ocorre quando as células do endométrio, o tecido que reveste o útero, não são expulsas durante a menstruação. Dessa forma, elas caem nos ovários ou na cavidade abdominal, provocando uma inflamação. O problema afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil. E mesmo frequente, a doença ainda impõe um grande desafio: o diagnóstico. Dor pélvica, cólica menstrual e dor durante o ato sexual são alguns dos sintomas da endometriose. Por se tratar de desconfortos comuns em mulheres, muitas acabam demorando para procurar ajuda, o que pode agravar a doença e dificultar o tratamento. Por isso, é fundamental relatar tudo ao ginecologista. Geralmente, uma avaliação clínica e exames simples são suficientes para vencer a barreira do diagnóstico. E hoje é possível tratar a doença sem cirurgia, dependendo do caso. A intervenção cirúrgica é indicada para pacientes que não têm melhora com remédios, mulheres com infertilidade ou aquelas com comprometimento de outros órgãos, como o intestino. A endometriose não tem cura definitiva, mas é possível adotar hábitos para preveni-la. Exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, liberam endorfinas que regulam a produção excessiva de estrógeno, principal hormônio ligado à doença. Adotar hábitos saudáveis, consultar um ginecologista periodicamente e, principalmente, ouvir e respeitar as mudanças do seu corpo são ferramentas essenciais que juntas trazem não apenas mais saúde, como também qualidade de vida para a mulher. Silvana, como funciona o sistema reprodutivo feminino? O sistema reprodutivo feminino funciona basicamente com os ovários produzindo os óvulos. A mulher ovula 1 vez por mês, produz os hormônios que estão envolvidos com a ovulação. Se ela não estiver protegida, tiver relação no período ovulatório, pode engravidar, e aí são produzidos outros hormônios na gravidez. Se não, não tendo relação ou não engravidando, tem uma queda dos níveis hormonais, ela menstrua. O ciclo reprodutivo da mulher é todo em função do ciclo menstrual, da ovulação, da produção dos hormônios e da menstruação. E é muito importante que a mulher esteja atenta a esses mecanismos da menstruação, e toda mulher sabe que quando a menstruação não é regular, se ela estiver em quantidade aumentada, se ela tiver muita cólica, significa que tem alguma coisa de errado. A avaliação ginecológica, que idade que se começa, mais ou menos? Então, eu sugiro para as minhas pacientes que quando a menina tem a primeira menstruação, que ela já venha para uma consulta, que é uma consulta mais para me conhecer, nos conhecer, ficar acostumada com o hábito, né, de virem numa consulta ginecológica. Muitas vezes na primeira consulta eu nem faço o exame ginecológico, que é só realmente para que ela crie um vínculo de confiança e tenha a ginecologista como a médica para todos os problemas de saúde. A gente, como ginecologista, não trata só dos distúrbios menstruais ou da ovulação, mas a gente trata da saúde da mulher como um todo. E esse hábito começa cedo. Então, a gente recomenda que a menina venha já logo depois da primeira menstruação e principalmente antes de começar a atividade sexual, porque tem algumas medidas que a gente deve tomar antes do início da vida sexual, por exemplo, a vacinação contra o HPV, que é importante que seja feita antes da menina iniciar a vida sexual. E já conversar a respeito dos métodos anticoncepcionais, da proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, e isso vai acontecendo aos pouquinhos a partir da primeira menstruação. Muito bem. Falando em endometriose, Eduardo, o que é endometriose? Então, Calil, o termo endometriose, ele se refere a um tecido chamado endométrio, que normalmente ele está dentro do útero. O endométrio é o espaço
aonde se desenvolve a gravidez. É o tecido sobre o qual a gravidez pode se desenvolver e ele normalmente deve estar dentro do útero. A endometriose ocorre quando esse tecido se desenvolve fora do útero. Ele se desenvolve no útero, junto às trompas, junto ao ovário, nos tecidos ao redor do útero, no que a gente chama de peritônio, próximo da bexiga, intestino, ou seja, nesses lugares esse endométrio estará anormalmente colocado e nesta situação ele provocará reações inflamatórias e dor e isso levará ao quadro que a gente chama de endometriose. E os sintomas? Principalmente é o sintoma de dor associado à menstruação. Então, durante o fluxo menstrual, há uma intensificação desse tecido, porque ele se desenvolveu de uma maneira semelhante àquele de dentro do útero, e a pessoa apresentará dor e desconforto. Esse é o principal sintoma. Porém, ele dependerá também de onde ele estará inserido. Então, ele pode estar inserido no intestino e provocar alterações intestinais, como cólicas intestinais, alterações de hábito intestinal, como diarreia, por exemplo. Ele pode dar sintomas urinários, vontade de urinar, dor para urinar, se ele estiver próximo da bexiga. E também ele pode comprometer a função reprodutiva do órgão. Então, ele pode atrapalhar a ovulação, ele pode atrapalhar a passagem do óvulo pela trompa e isso causar infertilidade. Então, muitas mulheres têm o diagnóstico feito a partir desses sintomas que eu citei, principalmente de dor, mas muitas têm o diagnóstico feito a partir do momento em que desejam engravidar, não o conseguem, e na investigação... Isso atrasa... E aí você acaba... A mulher não consegue engravidar com endometriose? Algumas não. Isso não é quem tem endometriose tem uma maior chance de ter uma dificuldade para a gravidez, mas nem todo mundo que tem endometriose terá. Então, é comum numa investigação de um casal que não está atingindo uma gravidez, você vir a descobrir que a causa disso seria uma endometriose. Então, essa é uma forma de diagnóstico. Porque ela pode ser silenciosa também. Exatamente. Sem sintomas, Quais as complicações, Silvana, caso você tenha endometriose e não trate? Quais as complicações que podem ocorrer no organismo? Então, a endometriose ela pode se manifestar em diversos graus. A gente classifica a endometriose como leve, moderada e severa. A endometriose leve é aquela que tem alterações pequenas e que muitas vezes o diagnóstico é difícil de ser feito. A gente vê um marcador no sangue, o CA125 um pouco aumentado, ou se a mulher faz os exames de ultrassom e ressonância magnética, a gente vê pequenos focos. E existem os casos mais severos, em que nós podemos ter grandes focos de endometriose, levando a cistos grandes nos ovários, comprometimento do intestino. Como disse o Eduardo, os sintomas eles são proporcionais à extensão da doença e à localização desses focos. Então, os sintomas variam. A questão da infertilidade é uma questão muito importante, porque a endometriose pode levar à infertilidade mesmo nas suas formas mais leves. Então, muitas mulheres que não têm sintomas muito importantes, não têm cólica muito acentuada, não têm dor muito acentuada, ou às vezes não têm dor nenhuma, podem ter a endometriose numa forma mais leve, mais moderada, e mesmo assim o processo inflamatório e imunológico que a endometriose causa pode levar à infertilidade. Então, muitas vezes a gente faz o diagnóstico da endometriose, como disse o Eduardo, no momento em que o casal está tentando engravidar. E não consegue, exato. Eduardo, a incidência no Brasil e no mundo é muito comum? Então, os dados são muito variados, porque depende muito da onde você faz essa investigação. Existe uma correlação entre a endometriose e aspectos de desenvolvimento social. Então, quando você tem populações assim mais desenvolvidas, com mais acesso a dinâmicas de controle de natalidade, a alimentação com situações ultraprocessadas, faixa de idade de gravidez, então depende um pouquinho de onde você faz o estudo. Em termos gerais, a gente pode dizer que é uma doença que acomete cerca de 10% das mulheres. Porém, é muito. É bastante. Porém, você vai ter números maiores em centros urbanos mais desenvolvidos e você vai ter números menores em localizações rurais ou mais afastadas. Mas a média a gente pode considerar como 10% e o Brasil acaba acompanhando um pouco essa média. E o grande problema, Calil, que eu queria acrescentar é a demora para o diagnóstico.
A gente sabe que pode levar, em média, mais de 10 anos para que o diagnóstico da endometriose seja feito. Muito tempo, né? Muito tempo. E esse tempo é muito ruim, porque quanto mais tempo passa, mais os focos de endometriose vão crescendo, piores vão sendo os sintomas e piores vão sendo os riscos de infertilidade, por exemplo. Então, a gente procura nos cursos que a gente dá, orientar os médicos e orientar as pacientes também a procurarem uma investigação cedo, porque quanto mais cedo a doença for diagnosticada, mais facilmente ela vai ser tratada. Quais os fatores de risco? E outra coisa, ela é hereditária? Quer dizer, passa de... Sim, então, essa é uma questão bastante interessante. Assim, existe um componente familiar da doença, então você vai identificar famílias em que há uma maior frequência da endometriose, só que essa herança, ela não é uma herança tão linear, ela não é uma herança tão absoluta. É uma chance maior de você vir a ter a doença. Então, isso existe. Porque também outros fatores interferem. Então, por exemplo, se você tem uma situação de alimentação mais de alimentos ultraprocessados, se você tem um ambiente, hoje está sendo muito estudado, o impacto do ambiente, das substâncias que a gente tem consumo, como, por exemplo, derivados de petróleo, a poluição ambiental, você também tem um impacto sobre isso. A decisão do momento de engravidar, ou seja, a gravidez postergada, aumenta o risco da doença se desenvolver. Então, uma gravidez mais cedo diminui esse risco. O uso de métodos contraceptivos. Então, por exemplo, o uso de contraceptivo hormonal oral, a pílula. A pílula é um fator que diminui a chance da doença, ela até controla a doença. Então, a pessoa usou ou não usou um contraceptivo. Tabagismo é uma outra forma de você aumentar o risco. Então, as circunstâncias sociais daquela mulher têm um impacto, sim, no desenvolvimento da doença. E isso é algo que algumas coisas a gente pode intervir, sim. E o que a Sil comentou, que é bastante interessante, é justamente o fato de que se você tem acesso à mulher do ponto de vista médico, de você acolhê-la e entendê-la mais cedo, você consegue ajudá-la nesse sentido. Então, esse é um aspecto importante da desmistificação de ir ao ginecologista. Então, quando você perguntou o momento adequado, né, de você levar uma menina ao ginecologista, o momento adequado é quando você inicia os ciclos menstruais, em que você tem a oportunidade de trocar uma informação com aquela menina, que muitas vezes ela fica acanhada de falar que tem dor, que tem desconforto, e você cria um ambiente para isso. A gente ainda tem um certo preconceito da mulher ir ao médico ou à médica ginecologista. Então, se você estimula que ela vá, que ela discuta esses aspectos com um profissional, você abre uma janela de oportunidade de diagnóstico. Estudos recentes mostram, eu queria comentar com que vocês dois comentassem a relação entre endometriose, câncer de ovário, infarto e acidente vascular cerebral. Existe essa relação, não? A questão do câncer, ela é interessante. São pesquisas, eu queria que vocês comentassem. Sim, esses dados do câncer de ovário são especialmente dos países nórdicos, tá? Então, lá você tem uma situação em que, vamos colocar que existem as endometrioses que acometem o ovário e as endometrioses que acometem outras estruturas abdominais. As endometrioses que acometem o ovário, elas sim aumentam um pouco o risco de câncer de ovário e essa população merece uma atenção Aumenta o risco. Aumenta o risco, mas assim, é importante... Claramente aumenta o risco. Mas isso é importante que a gente entenda que é facilmente acompanhável. Sim. Ou seja, assim, você não tem uma situação que você está desesperado porque teve uma endometriose no ovário. Não é uma lesão pré-cancerígena. Isso, exatamente. É mais ou menos como, se eu puder fazer um paralelo com o colesterol. Eu tenho colesterol mais alto, isso quer dizer que eu vou ter um infarto, alguma coisa assim? Eu controlo, fico bem. Então, esse aspecto é importante. O segundo aspecto que você disse a respeito dos eventos cardiovasculares, o que ocorre? Muitas vezes, você tem nessa população de mulheres endometrióticas aspectos de qualidade de vida que também são associáveis a eventos cardiovasculares. Então, o sedentarismo, o padrão de dieta. Então, você
confunde uma coisa com a outra em função de padrões de comportamento. Eu acho que é isso mesmo, e o grande papel do ginecologista, Kalil, é ser o médico clínico geral da mulher e encontrar as janelas de oportunidade, que a gente chama, né? Então, existem diversas situações ao longo da vida da mulher que, se o ginecologista estiver atento, ele pode orientá-la, aconselhá-la em relação à prevenção dessas doenças. O câncer, a doença cardiovascular, por exemplo, a doença cardiovascular, a gente sabe que mulheres com ovários policísticos, não é o tema do nosso bate-papo hoje, mas a gente sabe que mulheres com ovários policísticos têm um alto risco de desenvolverem diabetes, síndrome metabólica e mais risco para eventos cardiovasculares. E o ginecologista, como o clínico geral da mulher, que vai acompanhar a mulher desde cedo até ela entrar em menopausa e depois da menopausa, ele deve identificar essas janelas de oportunidade de tratar a mulher dessas patologias e no intuito de prevenir as patologias futuras, por exemplo, a doença cardiovascular, né? Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo e vamos voltar falando sobre endometriose e vamos comentar sobre diagnóstico e tratamento. Até já. Estamos voltando a falar sobre diagnóstico de endometriose. Eduardo, como é feito o diagnóstico? Bom, eu acho que esse é um aspecto bastante importante para salientar o nosso papel como médico, ou seja, a anamnese, a conversa com o paciente, sabendo fazer as perguntas adequadas, entendendo as respostas do paciente, você já tem uma ideia e uma formulação de diagnóstico na sua cabeça. O exame clínico, ele também é bastante importante, ou seja, a percepção de áreas dolorosas na região da pelve, a realização do exame ginecológico, ele muitas vezes permite ao clínico, sem nenhum outro método acessório, definir um diagnóstico como esse. Porém, hoje nós temos os métodos acessórios e principalmente imagem. Então, os exames de ultrassom e a ressonância magnética, eles nos ajudam bastante. E aí entra um outro aspecto também importante, que o ultrassom, hoje bem realizado em mãos bem experientes, tem uma sensibilidade no diagnóstico bastante elevada e não necessariamente eu preciso de um exame mais caro, como, por exemplo, a ressonância. Então, o ultrassom é mais acessível na rede pública, por exemplo. E aí você tem algumas coisas um pouco mais elaboradas. Eu posso olhar o interior da cavidade abdominal com uma laparoscopia, que é um procedimento cirúrgico em que eu consigo acesso ao interior, que é para alguns casos mais específicos. Eu posso fazer uma investigação do intestino com colonoscopia, que também é alguma coisa mais específica. Mas eu posso te dizer que certamente um exame clínico bem realizado, uma história, uma anamnese bem realizada e eventualmente com uma ultrassonografia com uma pessoa experiente, eu consigo um bom diagnóstico. Você quer complementar com alguma coisa? Não, eu queria complementar que há 20 anos atrás a gente dizia que a laparoscopia era o padrão ouro para diagnóstico de endometriose, né? Então, quando a gente queria confirmar um diagnóstico de endometriose, indicava uma laparoscopia diagnóstica, que é uma cirurgia que requer internação, anestesia. E os exames de imagem hoje, eles estão tão bons, né? E tem profissionais especializados em fazer ultrassonografia com preparo intestinal para diagnóstico de endometriose, a própria ressonância magnética, que a laparoscopia realmente ela fica restrita a casos bem mais específicos ou quando você já tem uma perspectiva de tratamento cirúrgico. Aí você indica a laparoscopia, que vai confirmar o diagnóstico, mas ao mesmo tempo permitir o tratamento. E o tratamento, Eduardo? Então, o tratamento, ele envolve, de alguma maneira, eu interferir no desenvolvimento desse tecido que eu havia comentado que ele está fora do útero. Eu posso fazê-lo através de alguns medicamentos, principalmente medicamentos hormonais, que promovem uma atrofia desse tecido. Então, eu posso oferecer remédios que fazem com que esse tecido ele reduza o seu desenvolvimento e, com isso, o próprio organismo ele consegue fazer uma troca desse tecido por uma cicatriz, por uma fibrose e resolver. E eu também posso fazer isso através de cirurgias retirando esse tecido. Então, eu posso, assim, fazer a ressecção desses focos anômalos.
O grande problema que existe é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque mesmo as cirurgias, quando muito bem realizadas, elas também embutem um risco de recidiva da doença. Então, é muito importante que mesmo nas cirurgias, a gente também faça um acompanhamento com medicamentos para ajudar a evitar essa recidiva. Silvana. E sabe que a própria gravidez, Calil, é um tratamento natural, vamos dizer assim, para endometriose, porque... Desculpa interromper. Então, ela muitas vezes impede ou diminui a chance de engravidar. Exato. Já aproveitando você, o tratamento, ela tem a chance como uma pessoa normal de engravidar? Então, se ela tiver uma infertilidade, uma dificuldade para engravidar em função da endometriose... Em função da endometriose. A endometriose é uma causa importante de infertilidade e, em geral, são casos em que a gente acaba tendo que ir para as técnicas de reprodução assistida, para os tratamentos de fertilização in vitro, porque a endometriose ela causa um processo, além do problema mecânico dos nódulos que a gente encontra no ovário, no intestino, no útero, ela causa um processo inflamatório na pelve e causa um processo imunológico que diminui as chances de haver uma fertilização do óvulo pelo espermatozoide e de ter a implantação. Então, com muita frequência, nós temos que indicar tratamento de fertilização in vitro para essa mulher que tem endometriose e que quer engravidar. A gravidez, ela é como se fosse um tratamento natural para endometriose. Eu ia complementar o que o Edu falou do tratamento, porque durante o período da gravidez, a mulher tem níveis de estrogênio baixos. E se depois do parto ela for amamentar, ela fica sem menstruar, também fica com níveis de estrogênio baixo. Então, uma gravidez com amamentação pode significar um período de 1 ou 2 anos para a mulher sem menstruar. E essa ausência da menstruação ajuda os focos a regredirem. Então, algumas mulheres que têm o diagnóstico de endometriose, engravidam, e depois do primeiro filho, elas têm uma melhora importante dos sintomas por causa desse tratamento natural que a gravidez representa para essas mulheres. E o SUS? Eu sempre falo do SUS como um sistema brilhante. Claro que que também sempre digo, é um sistema que está subfinanciado há décadas, precisa de recurso, né? E não é um governo. Os últimos, 15, 20 anos... ou mais, o SUS, aliás, quando ele foi criado, ele já nasceu, entre aspas, subfinanciado, né? Como é o atendimento no SUS da endometriose? Bom, uma coisa é você pensar o SUS em termos de Brasil, outra coisa é a cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo você tem centros excelentes, assim, o Hospital das Clínicas, a gente tem um centro de excelência, o Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, tem um centro de excelência em endometriose. A gente tem o Hospital da Mulher, que fica aqui na Avenida Rio Branco, que também é um centro bastante importante. E são todos centros que oferecem o diagnóstico, o tratamento, inclusive a assistência para a fertilização. Na própria prefeitura, a gente já começa a ter alguns centros da mulher, por exemplo, na Zona Leste, em Itaquera, você tem um centro de diagnóstico para mulheres especificamente. Então, a cidade de São Paulo, eu certamente diria que tem espaço para crescer mais o atendimento, mas a gente tem condições de oferecer tratamentos muito adequados dentro do SUS. O HC, por exemplo, tem até a possibilidade de cirurgia robótica para esse tipo de situação. Então, a gente tem esse espaço que já está ocupado, a gente faz um bom trabalho, porém, pode crescer. Considerações finais, Silvana. Eu queria chamar a atenção para o comprometimento que a endometriose causa sobre a fertilidade, especialmente em relação à reserva ovariana da mulher. A endometriose leva a uma diminuição da reserva ovariana e não é infrequente que mulheres com endometriose acabem tendo uma menopausa mais cedo, antes dos 45 anos. E se é uma mulher que não teve seus filhos ainda, que deixou para engravidar mais tarde, ela pode ter dificuldades sérias para engravidar e até necessitar de tratamentos com doação de óvulos. Então, o conselho que eu dou do ponto de vista reprodutivo para uma mulher que tem endometriose é fazer uma boa avaliação da sua reserva ovariana. Se ela tiver endometrioma no ovário e precisar ser submetida a uma cirurgia,
ela considerar a possibilidade de fazer congelamento de óvulos antes da cirurgia e fazer com o seu ginecologista o acompanhamento com exames de sangue para avaliar a reserva ovariana e, nesse sentido, fazer um planejamento reprodutivo. Hoje nós temos as técnicas de congelamento de óvulos que são muito eficientes e que permitem que essa mulher com endometriose possa congelar os seus óvulos e deixar para engravidar no futuro, depois dela ter feito a sua cirurgia, depois dela ter ficado boa e no momento em que ela julgar que é o momento para ela engravidar. Tudo bem. Você, Eduardo, considerações finais. Olha, Calil, eu acho que... Antes disso, muito obrigado pela participação de vocês nesse programa. Obrigada a você. É uma honra, é um privilégio estar com amigos. Eu acho que é importante porque a endometriose, como nós vimos, é uma doença frequente. Porém, alguns aspectos são importantes. Existem outros diagnósticos diferenciais que precisam ser tratados. Muitas vezes você observa mulheres com um diagnóstico de endometriose erradamente feito e ela deixa de tratar uma outra doença que pode estar causando sintomas dela. Então, é importante a gente entender que dor pélvica abre um espectro de diagnósticos bastante amplo e a gente tem que estar afeito a isso e não ser um diagnóstico único. Então, isso é bastante importante. Um segundo aspecto importante é que a gente está diante de uma doença que tem várias abordagens terapêuticas, ou seja, quem está nos assistindo e eventualmente tem contato com pessoas que estejam nessa trilha de tratamento, de diagnóstico, é importante entender que nós temos boas opções para isso. É importante a gente entender que a endometriose ela entra dentro de um espectro de doenças em que o comportamento, o meio ambiente tem um papel importante. Então, a correção de atividade física, a correção alimentar, assim, a interface com outras áreas da saúde, como fisioterapia, nutrição, ela é bastante importante nesse sentido. Então, é entender que nós temos algo a oferecer bom, e é necessário que a gente entenda que dentro da sociedade que nós estamos vivendo, em que assim, as mulheres estão tendo menos filhos, postergando a natalidade, em que a gente tem um consumo de alimentos diferente, em que a gente tem um estímulo ao sedentarismo, essas coisas podem ser melhoradas para que a gente também previna e trate melhor essas mulheres. Muito obrigado. Bom, endometriose é uma doença comum, que pode levar, quando não tratada, a consequências mais sérias, né? Uma delas, até do ponto de vista social, psicológico para a mulher tem dificuldade para engravidar, mas tem, desde feito diagnóstico, tem tratamento, tem prognóstico, e a gente cai naquela mesma frase, prevenção é muito importante. Então, uma dieta adequada, exercício físico e acompanhamento médico é a grande arma não só contra a endometriose, como várias doenças. Muito obrigado. Qualquer sugestão de temas, por favor, @Dr. Roberto Calil.